Olá, pessoal! Meu nome é Tainá Coutinho. Olá, pessoal. Meu nome é Roberta Almeida. E nós somos do... Jus Desesperandi. Obrigada, amiga. Eu esqueci o nome do pod, gente. Acontece. Hoje o podcast é muito especial. Fiquei até com isso na cabeça aqui. Porque é o momento da gente contar um pouquinho da nossa história. A gente tem recebido aqui pessoas de grandes nomes, com grandes histórias, com muitas dicas para você que é estudante, que é jovem advogado, tá iniciando aí no mundo jurídico. Mas também é importante compartilhar a nossa, né? Verdade. Para que vocês se sintam um pouquinho mais próximos da gente. Para que vocês enxerguem esse projeto como algo realmente assim... que tem um condão, que tem o objetivo de auxiliá-los, porque a gente não teve, né, muitas das vezes esse auxílio. Então hoje a gente vai começar falando sobre a nossa trajetória, como foi na faculdade, como foi na prova da OAB, né, que a gente tem muita coisa pra contar, e também no início da advocacia. Roberta vai começar falando a dela, gente, porque, prepara o lencinho, tá, amor? E aí, por que você decidiu fazer direito? Vou te entrevistar hoje. Então, é uma honra estar aqui sendo entrevistada por você. Vou agradecer. Então, eu sempre, desde novinha, eu sempre quis fazer direito. Foi uma promessa que eu fiz pro meu pai, por causa de uma reclamação dele. Ele teve um dia que estava estressado em casa, falando, porque meu advogado, não sei o quê, tal. E aí eu brinquei com ele, falei, pai, então vou fazer o seguinte, quando eu crescer eu vou ser advogada e vou ser a sua advogada. E aí ficou, e aí eu cresci com isso, já sabendo desde nova que eu queria ser advogada. Infelizmente ele faleceu antes, mas eu consegui cumprir essa promessa, que foi de fato ser advogada. Já tô arrepiada, nem começou. Pois é. Pois é, e foi isso, aí eu sempre, desde que eu me entendo por gente, desde pequenininha, eu já falava que seria advogada. Legal. E assim, a gente sabe que você tem uma história de vida bacana, né? A gente não, né? Eu sei, né? E você engravidou muito nova, né? Foi. Como é que foi isso? Você deu uma pausa nessa decisão? Você teve que adiar? Conta, como é que foi? Eu engravidei com 14 anos, né? Foi um desafio desde muito nova. Eu falo que, assim, a vida vem me desafiando desde muito cedo, porque eu engravidei aos 14. Meu pai tinha acabado de falecer. Ai, gente, entrou um cachorrinho aqui, maravilhoso. Deixa ele aqui, Augusto. Pode deixar ele aqui, fazendo favor, vai. Então, e aí, meu pai faleceu, eu tinha 13 anos de idade, aos 14 eu engravidei. E foi o meu segundo desafio da vida, né? A maternidade aos 14 anos. Casei, fiquei 12 anos casada, concluí o ensino médio. Minha mãe ia levar meu filho para amamentar na escola. Eu morava bem perto de casa, né? Da escola. E aí criei o Diogo, e quando eu tive com 23 anos, eu resolvi fazer a faculdade. Fui bolsista, consegui uma oportunidade de bolsa de 50% na faculdade, e aí comecei a fazer o direito. Então, assim, graças a Deus, eu tive uma rede de apoio muito grande, né? Na época eu era casada, tinha o meu marido, tinha a minha mãe, que me ajudava muito em relação ao meu filho, e graças a Deus eu adiei um pouquinho, mas eu não deixei de fazer a faculdade. É bom falar sobre isso também, porque eu me formei com 21, né? Você começou com 23. Isso aí. E às vezes a pessoa, ela acha, já passou meu momento, já passou minha hora. Mas a gente sabe que para realizar sonhos não tem momento certo, não tem a hora, né? A gente tem que correr atrás de buscar os nossos sonhos, mas infelizmente às vezes a gente precisa realmente dar uma pausa. O importante é não desistir, né? Quando eu engravidei, eu pensei assim, nossa, agora tudo que eu sonhei acabou. No momento eu pensava isso. Falei, não vou conseguir fazer mais nada, não vou conseguir estudar, não vou conseguir fazer mais nada. Mas graças a Deus, eu passei aquele momento do Diogo muito pequenininho. Realmente você tem que dar uma pausa. Chega um momento que você tem que priorizar a maternidade, né? E eu não conseguia conciliar o estudo, só o ensino médio, mas a faculdade realmente ficou um pouquinho para depois. Mas graças a Deus eu consegui ali ressignificar aquele momento de pausa que foi necessário, mas eu não abandonei o sonho. E aí eu entrei um pouquinho mais tarde, já assim, nossa, já era para eu estar saindo da faculdade, né? Já era pra estar concluindo. Mas não, aí o que eu pensei? 5 anos vai passar de qualquer forma. Então que passe estudando, né? Porque uma hora vai chegar. E aí concluí a faculdade, graças a Deus. O Diogo dançou comigo valsa na minha... E é muito gostoso curtir isso depois que ele já tá grande, E hoje né? ele é seu amigo, né? Muito seu amigo. Muito parceiro. A gente sai junto, a gente consegue curtir as mesmas coisas.
Eu sou suspeita de falar porque eu sou apaixonada por ele, né? E assim, a nossa história é bem diferente, né? Eu também sempre soube desde pequena que queria fazer direito. Por quê, minha filha? Não me pergunte que eu não sei, mas desde pequena eu falo que eu vou mostrar lá no meu Instagram o meu caderno da primeira série. Que tem lá, sabe assim, o que você vai ser quando crescer? E eu escrevi juíza. Já tinha, é porque já tinha o instinto, né? Já, e eu sempre fui petulante. Minha mãe que fala. Nossa, a Tainá quer resolver tudo, Tainá quer resolver a injustiça do mundo, que a Tainá quer isso, Tainá quer aquilo. E eu sempre fui assim, se eu via alguém brigando e eu achava que a pessoa tava errada, eu já ia lá me meter no meio pra tentar resolver. Então, desde pequeno, eu sempre quis fazer direito. Não tinha outra alternativa. Você saiu do ensino médio e não teve nenhuma dúvida? É direito e ponto. Já sabe. Não, ensino médio não. Desde o, sei lá, do ensino fundamental, sexta, sétima série, todo mundo falava, vai fazer o quê? Vai fazer cursinho? Vai fazer isso? Não, vou fazer direito. Já sabia. Já sabia desde sempre. E meu pai também tinha um sonho de fazer direito. Então, quando eu tava no terceiro ano, meu pai se inscreveu no vestibular da faculdade lá de Guarapari, passou no vestibular e se inscreveu na faculdade. E aí veio me contar, eu falei, como assim você vai fazer direito? Um ano antes de mim você vai entrar? Ele, não, vou entrar pra te estimular, pra ir pra faculdade junto com você. Eu falei, ferrou, né? Meu pai vai pra faculdade junto comigo, tô ferrado, não vai dar pra fazer nada. Mas tô brincando, mas foi uma experiência muito legal. Inclusive saiu no jornal na época. Que legal. Porque ele tinha se matriculado pra me estimular, pra ver como é que era, poder entender aquele momento. E também porque era um sonho dele, né? Então, ele entrou na faculdade, um ano depois eu me formei no ensino médio e fui pra faculdade. E aí, eu comecei estudando de manhã com ele, assim, ia pra faculdade com ele. E assim, ele ficou amigo dos meus amigos. Que massa. Eu fiquei amigo dos amigos dele e foi isso. Hoje em dia, eu vou chamar a atenção dele aqui, ele não formou. Não. Precisou dar uma pausa por questões de trabalho, né, pra cuidar da minha avó, do meu avô, que já faleceu. Mas não voltou ainda, eu tô pegando no pé dele pra ele voltar. Isso aí. Porque um dos meus sonhos é ver ele formado. Então, Bacana, assim, legal. é algo que eu tô tentando trabalhar na cabeça dele. Mas aí formei. Antes de formar, na verdade, casei, né? Então teve aí todo durante a faculdade. esse imbróglio aí, mas a gente vai contar mais pra frente, né? No meu caso, eu separei durante a faculdade. Então, né, dá pra pegar muita coisa aqui de bom, de ruim, aprender. Mas a gente sabe que durante a faculdade, a gente fica ali 5 anos, né, estudando. Você estudou em uma faculdade só? No primeiro período, eu estudei em Vitória. E do segundo em diante, eu fui pra Serra. Consegui a bolsa na Serra. Porque eu também passei por mais de uma instituição, né? Eu comecei em uma instituição de manhã, depois passei pra essa mesma instituição à noite e depois mudei de instituição. Então, eu troquei de turma 3 vezes durante a faculdade. E assim, às vezes me perguntam, o que você achou dessa experiência? Pra mim foi interessante. Eu conheci várias pessoas, então eu tenho colegas da faculdade de várias turmas, né? E conheci também 2 instituições. Graças a Deus consegui uma bolsa também, um desconto maior na segunda instituição, fui pra lá e consegui me formar. E foi também no período aí que eu tava conhecendo meu esposo, né, que foi meu professor na faculdade. Nossa, que Mas, desafio. Então, né, todo mundo, o professor fica com a aluna. E não, gente, calma, tá? Eu fui aluna dele, eu já era noiva dele. Então, assim, ele é professor numa faculdade, conseguiu me ajudar pra ter um desconto. Por isso eu me transferi. Porque quando eu entrei lá, o pessoal achou que ele deu em cima de mim eu sendo aluna. E não foi bem assim, não, tá? Vou defender ele pra deixar bem claro. Mas conta pra gente como é que foi sua graduação. O que você achou? Você era uma aluna dedicada? Foi você levava perrengue as atrás de coxas? perrengue. Perrengue atrás de perrengue. O que acontece? Eu tinha um grupo que... Os grupos. Tinha um grupo que, graças a Deus, eles sempre foram minha rede de apoio ali na faculdade. Porque eu era muito atribulada, né? Eu era mãe... A minha mãe demanda muito atribulada. Eu sempre falei, gente, olha, eu sou a única atribulada do grupo, casada, com filho, com mãe, com 3 empregos. Sempre vendi um monte de coisa durante a faculdade pra ajudar a pagar a outra parte, né, os outros 50%. Então, eu chegava na faculdade cheia de sacola de sapato, com aquelas sacolas, assim, do meu tamanho. E distribuía os sapatos. Gente, ó, essa sacola é essa sacola é aquela e tal. E os trabalhos. E aí, sempre chegava a data de fazer os trabalhos eram sempre lá em casa.
Eu falava, gente, olha, eu cedo a casa, bora, vamos pra lá, minha mãe vai fazer uma comida legal e tal. E vocês fazem tudo aí. Isso aí, era mais ou menos isso. Porque eu sempre estava muito cansada, sempre na correria, trabalhava. E as minhas amigas tudo estagiavam, né? Trabalhava já na área e eu lá sempre... Amiga, o que deu ontem na aula? Como é que foi? Me ajuda com o trabalho, o que é pra fazer no trabalho? Então, assim, a minha graduação... Ela foi bem atribulada, justamente porque era um corre-corre da vida. Você sempre tá no corre-corre, né? Sempre. Então você continua atribulada, né? Continuo. Então vamos ser bem sinceros aqui pro povo conhecer. A bicha faz 50 coisas ao mesmo tempo. É verdade. É verdade. E aí, durante a faculdade, graças a Deus, eu tive essa rede de apoio. Hoje eu tenho a Natiele, por exemplo, que ela é minha parceira na advocacia. A gente faz muitos trabalhos juntos. E foi da faculdade realmente pra vida. E grupo, obrigada. Grupo, obrigada, porque vocês me salvaram muitas vezes nos trabalhos. Pra você ter ideia, eu tinha amigos na faculdade. Eu tinha um amigo chamado Janaí, que ele me lembrava até de pagar a mensalidade. Porque como eu era bolsista, eu tinha que pagar na data, não podia, senão eu perdia a bolsa. E aí chegava no dia, ele também, né? E ele chegava no dia e falava, Roberto, já pagou seu boleto? Meu Deus, peraí, vou pagar agora. Então, assim, cara, eu sempre fui muito privilegiada, porque as pessoas que me rodeavam sempre eram pessoas certas no momento certo. Então, a minha graduação, ela foi, assim... Pelo perrengue. Na época da prova, da OAB, a gente juntou também esse grupo pra estudar juntos. Tipo, ninguém solta a mão de ninguém, bora. E foi assim, foi um desafio. Que bom, porque é uma realidade totalmente diferente da minha, assim. Não posso reclamar dos meus colegas, das minhas amizades que eu fiz durante a faculdade. Mas, como eu troquei muito de turma, eu não criei uma identidade forte durante todo o tempo, entendeu? Tive, na primeira turma que eu fui de manhã, eu tinha um trio, né? Sempre eu ando com trios. E aí a gente era muito amigas de fazer tudo junto. Quando eu passei pra noite, uma passou pra pedagogia. Então a gente perdeu um pouco o contato. E o outro trancou a faculdade. Então também perdemos contato. Inclusive eu vi ele ontem, Rafael. E aí, assim, por conta mesmo da vida, a gente perdeu o contato. Na segunda turma à noite, também tive um trio. Que era eu, Tamires e Carol. Carol, não lembro se formou. Tamires formou, inclusive, tá lá no Tribunal de Justiça, como assessora. E aí são minhas amigas até hoje, mas por conta da vida, né? Uma mora em Marataízes, outra mora em Vitória, outra mora em Guarapari. A gente não se vê muito. Mas na última turma, que foi quando o Rubens foi meu professor, eu tive... Olha, foi muito difícil. Eu quero até compartilhar essa história, porque... Para que as pessoas que assistam, elas entendam também que é muito difícil e muito ruim você julgar as pessoas por quem elas são casadas, por quem elas se relacionam. Eu entrei na faculdade nessa turma, todo mundo já sabia que eu era namorada, noiva do professor. E eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Você sabe, quem assiste aqui também deve perceber. Eu nunca fui de ficar sozinha, então eu sempre cheguei cumprimentando as pessoas, fazendo amizade. Só que a turma inteira se fechou pra mim. A turma inteira, foi horrível. Eu consegui me juntar com mais 2 pessoas que eram novatas também, assim, que tinham sido transferidas. Mas a turma não me colocou no grupo da turma. Nossa. Porque achavam que eu ia passar a informação. Porque acabava a aula, ia sair, eu não saía com a turma, eu saía com os professores, né? Então, assim, achavam que eu ia passar a informação, achavam que eu podia atrapalhar de alguma forma. Nos trabalhos, ninguém nem me chamava ou nem gostava de me colocar nos grupos, então eu sempre ficava com os que sobravam. Porque eles não sabiam a oportunidade, porque eu iria na namorada do professor, quando eu sou boba. É verdade, tá? Pensando por esse lado aí, viu? Perderam a oportunidade de vocês. Só lamento. Mas aí, realmente tentaram me excluir a todo custo, sabe? Inclusive, nossa, criaram muita confusão, várias fofocas, vários problemas mesmo que eles criaram com a minha presença na turma, né, e pelo fato de eu ser esposa do professor. Até que depois de um tempo, assim, acho que depois de um período ou 2 períodos, eu me juntei com um grupo que é o grupo que eu permaneci até o final. Inclusive, mandar um beijo pra galera, né, que foi meu grupo ali que me abraçou, que me deu a oportunidade de ser amiga, de estar presente, de fazer parte. Então, a gente se tornou muito amigos, depois a gente fez até alguns encontros, inclusive precisamos marcar mais vezes. E aí, assim, foi ali que eu me encontrei. Mas eu passei quase mais de 6 meses chorando no banheiro de É horrível, tristeza né? mesmo, assim. Nós que somos comunicativas, chega num ambiente que você se sente que não faz parte dele. Sim, nossa, foi horrível. Inclusive, inventaram coisa que Rubens tinha me favorecido em prova. Nossa. Coisas assim que
sabe, eu tava numa posição de medo. E eu odeio sentir medo, porque eu não sou uma pessoa medrosa. Quem me conhece sabe, eu posso ter medo? Tenho, todo mundo tem medo de falar em público, medo de pular de paraquedas, medo de andar de avião, medo. Tenho medo, mas eu sou aquela pessoa que enfrenta o medo e falo, isso aqui não vai existir na minha cabeça. Porque medo é a gente que cria, né? Sim. É uma insegurança nossa. Então, eu nunca fui uma pessoa medrosa, mas eu tinha medo. Eu tinha medo de tirar nota baixa e parecer que porque lá não era Tainá. Lá eu era esposa, a noiva do professor, Rubens. Então, eu tinha medo de tirar nota baixa e ser considerada burra. Eu tinha medo de tirar nota alta e eles acharam que o Rubens estava me favorecendo. Sim. Então eu tinha que me esforçar pra ser média, pra ser mediana, pra ser apagada, pra ser uma pessoa ali que não fedia nem cheirava. E eu não sou assim. Não mesmo. Ou eu venho pra feder ou eu venho pra cheirar. É tipo isso, né? 880. Eu sou, exatamente. Então, geralmente é mais 80, né, amiga? Então, assim, foi uma situação que eu não me reconhecia. Realmente, foi muito difícil pra mim. Não recomendo pra ninguém ser aluna do próprio marido. Pelo menos na minha situação, foi uma situação muito ruim. Mas, com o tempo, passou, né? Graças a Deus. No final da faculdade, eu chamei os coleguinhas lá que ficavam falando mal de mim pra tirar satisfação, entendeu? Falo mesmo. Guardou aquilo ali até o final. Guardei. No finalzinho, chamei. Olha só, o que eu te fiz, hein? O que tá acontecendo aqui, né? Falei, porque era uma coisa assim, as pessoas precisam entender que elas têm que dar a oportunidade das outras pessoas se mostrarem, sabe? É muito ruim isso de julgar e criar aquela imagem, aquele estereótipo da pessoa e levar isso como verdade. Então, a gente já vê um caso que você já passa por isso desde a época da graduação, né? Essa dificuldade. E eu tenho certeza que essa dificuldade acabou indo pro pós também. Porque o Rubens já tinha um escritório, né? E você teve que conquistar o seu espaço lá dentro. Conta como que foi isso. Ser sócia do marido. O que muitas pessoas não sabem e é o que a gente não divulga, né? É que eu não fui sócia dele de imediato porque eu era esposa dele. Não porque ele não quisesse, porque ele quis. Desde o começo ele me chamou, falou, não, a gente vai ser sócio agora, a gente é casado, não tem porquê, a gente não tem uma sociedade, mas porque eu não quis. Mas por que eu não quis? Inclusive a gente teve, né, nossas diferenças por conta disso. Ele falou, você vai ficar se importando com o que as pessoas vão pensar? Mas não era. Era pra eu ter a segurança de que eu conquistei o meu espaço. Porque se alguém falar alguma coisa eu sabendo que não foi daquela forma, tô nem aí. Você não sabe da verdade. Mas se a pessoa falasse e eu soubesse que era verdade, eu ia ficar incomodada. Então eu cheguei pra ele e falei, não, Rubens, vamos fazer o seguinte, eu vou ser associada, me formei, né, passei na prova da ordem, vou ser associada. Quando eu me sentir preparada, uma pessoa que realmente conquistou o seu espaço, aí sim a gente vira sócio. A única coisa que eu te peço é que eu fique com o administrativo do escritório. Por quê? Administrativo é uma questão de marketing, de comercial, organização, porque ele não estava dando conta. Então eu falei, deixa que eu cuido disso, mas eu quero ser associada. E eu fui associada, fiz contrato de associação, recebi a mesma porcentagem do que todo mundo. Então, assim, obviamente que eu tinha mais afazeres, né? Porque eu era esposa dele. Então, o que ele não conseguia fazer, ele mandava eu fazer, eu fazia. E aí eu comecei a advogar na área criminal, que não tinha no escritório, porque eu falei, eu quero conquistar o meu espaço, o meu nicho. E aí eu comecei a captar uns clientes criminais, inclusive eu quero contar como foi que eu tive essa primeira captação, porque acabei de entrar na faculdade, não vou pra porta do DPJ, pensei, né? Todo mundo vai pra lá, eu tenho que pensar outra coisa. E aí eu inovei, fiz outras coisas lá e foi dando certo. E aí, eu comecei a advogar na área criminal, fiz pós-graduação em ciências penais, segurança pública, e fui conquistando os meus clientes. Só que com o tempo eu fui vendo que não era pra mim aquela área. E aí eu peguei um nicho muito bom, uma época que é de recuperação de conta de Instagram. E aí eu comecei a fazer muito, porque um blogueiro, geralmente eram os blogueiros, né, influencers, e me indicando pra outro. Então eu consegui pegar muitos processos desses numa época e juntar um dinheiro. Foi quando também eu lancei meu curso de filtros de Instagram. E aí eu juntei um dinheiro, isso já tinha 2 anos de advocacia, e cheguei pra Rubens e falei, olha, agora eu quero ser sócia, eu quero comprar a minha parte. Nossa, que massa. Porque, assim, você não esperou, não caiu do céu. Você conquistou de fato. Você, não, agora eu sou legítima sócia
E aí, assim, eu não peguei o dinheiro e paguei na mão deles, estou comprando a minha cota à parte. Sim. Não. Mas a gente pegou esse dinheiro e reformou o Investiu. escritório, entendeu? Então, a partir daí, ainda fiquei 1 ano como sócia oculta, porque eu não quis mudar a identidade visual do escritório, tinha muito material gráfico ainda. E aí, no ano passado, ano retrasado, né, 2022, a gente iniciou o Coutinho Santos com o meu nome na sociedade. Então, assim, é algo que eu nunca contei, nunca expus, mas eu acho que é bom as pessoas saberem, pra elas entenderem que... Foi o que eu falei, que a realidade não é o que a gente vê no Instagram, o que a gente vê por fora. As pessoas não sabem o que acontece no bastidor, né? Pode pensar, pra ela foi mais fácil porque ela tem um marido que é advogado, que já tinha um escritório. E realmente foi mais fácil. Isso eu não vou... Sim, mas teve a sua parte de guerra, de suas Sim, de dificuldades. correr atrás. Com certeza, sempre tem. Você teve uma facilidade, vamos dizer assim, mas tem guerras que é só sua. Exatamente. Entende? E principalmente as guerras psicológicas, né? Porque... foi o que eu falei, eu sempre fui uma pessoa de correr atrás. Pra quem não sabe, assim, com 15 anos eu comecei a vender Avon, porque eu queria ter o meu dinheiro. E naquela época eu não conhecia, quem eu vou vender Avon? Minhas amigas, que não tem dinheiro pra comprar nada. Então eu ia na rua, porque minha mãe sempre conta que eu ia caminhando pra escola, eu ia falando com todo mundo, com todos os comerciantes da rua. Ei, bom dia, bom dia, bom dia. Bem Tainá. Bem, cumprimentando as pessoas. Então, eu comecei a vender na rua, Avon. Ia na loja das pessoas, mostrava a revistinha, fazia encomenda no nome da minha avó, né? Minha avó me prestou o nome. Aí eu vendia Avon e começava a ter meu dinheiro. Tipo, meu primeiro iPhone eu comprei com meu dinheiro. A minha carteira de motorista, meu avô, eu lembro, me deu R$300 pra entrada. O restante eu paguei com meu dinheiro. Bacana. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa de correr atrás. Então, eu ganhar de mão beijada também não era suficiente pra mim. Porque eu sempre ia ficar com aquilo, nossa, eu ganhei. Entendeu? E não, eu quero falar que eu conquistei mesmo. E foi assim, na minha carreira... Foi assim que aconteceu, graças a Deus hoje a gente é sócio, né, já temos escritório lá, Coutinho Santos há 2 anos, mas o escritório de Rubens tem 10 anos, então já temos na cidade, uma estrada, enfim, temos outros profissionais que trabalham com a gente, e eu sei que essa realidade foi totalmente diferente, né? Foi. Como é que foi? Enfiar a cara, assim, no autônomo e correr, né? O que acontece? Como eu digo, né? A minha vida sempre foi Atribulada. Nunca foi fácil. E eu sempre tive uma frase que eu até parei de falar num determinado momento, mas durante a minha graduação e todos esses perrengues, eu sempre disse que pra mim parecia que tudo era mais difícil. Porque eu sentia que realmente tudo era mais difícil. Chegou um tempo que eu parei de falar isso e hoje eu não reproduzo isso mais. Mas essa frase era muito real nessa época. Né, veio da maternidade, do meu pai ter falecido, e eu acabar tendo que assumir uma posição no lugar do meu pai em casa. Minha mãe não era mãe, virou filha. Então foi um desafio muito grande. A faculdade foi esse corre-corre, onde eu vendi diversas coisas, vendi folheado, vendi sapato, e muitas vezes eu fiz faxina. E o que me dava força pra poder ir fazer, porque as minhas amigas no sabadão estavam na praia, sabe? A minha semana já era corrida, no sábado eu tava indo pra dar faxina. Mas aquilo ali foi muito necessário pra mim, porque fazia parte do processo. Eu olhava aquilo ali como, isso não é o meu fim, isso aqui é um caminho que eu tenho que trilhar pra chegar até lá. E não tinha como eu não fazer. Precisava pagar a faculdade, eu tinha um filho, né? Então aquilo sempre se enquadrou na minha cabeça como uma passagem. E eu vou passar disso. Eu sempre tive muita consciência de que eu ia me formar e ia viver da advocacia. Eu não tinha outra opção. E aí me formei, fui para fazer a prova da ordem, eu comecei a tentar as provas antes de me formar. Você fez mais de uma vez, né? Fiz 4 provas da ordem. Eu tinha muito medo, eu estudei pensando nessa prova. Meu maior medo durante a faculdade era a chegada da prova da ordem. Esse era o meu maior trauma, não passar na prova. E eu sempre quis passar de primeira, óbvio, como todo mundo, e chegar na formatura já com aquele alívio de passei na prova. E foi totalmente ao contrário. No 9º período, nós começamos a estudar juntos, né, essa turma. Nós íamos pro escritório do Abel, que era o líder da sala, ele é contador, e nós íamos pra lá estudar no final de semana. E aí bateu o desespero, porque veio a primeira prova, uma galera daquela turma ali passou. Veio a segunda prova, foi diminuindo a galera. Na terceira, o pessoal já estava estudando sozinho, porque a galera já tinha passado. E aí aquilo foi me batendo desespero. Acabou que eu já trabalhava no escritório de advocacia,
E lá todo mundo tava só esperando a ordem pra me colocar como advogada. E era uma pressão muito grande. Tá, formei, e agora? Agora eu preciso passar. Sim. E assim, o que você acha que mais te atrapalhou nesse processo da prova? Foi o conteúdo, estudar, você não conseguia? Foi emocional, 100% emocional. Por quê? Porque eu tinha eu acordava às 5h30 da manhã, eu ia pro terminal pra pegar o 507, lotado, né? Para pegar sentada, eu ia pra quarta fila, então eu chegava muito cedo no terminal. E a minha rotina era muito pesada, só que eu tinha o estudo, assim, como prioridade. Quando eu chegava desse escritório, eu lembro como se fosse hoje, eu pegava o ônibus no terminal 7h20, 7h40 eu tava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, 8 horas eu tava na frente do computador. Era tudo muito regrado, porque eu só tinha até as 10 pra estudar, porque eu tinha que acordar no outro dia de novo, 5h30 da manhã. Então, eu estudei muito, muito, muito. Eu comprei cursinho, fiz em casa, eu fazia os testes da prova da ordem. Tudo Passava. Tudo que eu podia fazer, tecnicamente, eu fiz, porque uma das minhas dificuldades na primeira prova foi o horário. Eu perdi o tempo. Não foi de chegada. Não foi de chegada da prova. Gente, eu ri porque a Roberta, assim, ela tem uma coisa com horário. Não foi de chegar atrasada na prova. Amiga, foi de não dar conta de fazer a prova durante o horário da prova. De contabilizar mesmo o tempo. Isso, exatamente. Eu meio que me perdi. Você treinou isso antes? Não, na primeira prova não. É isso que durante o tempo eu fui vendo, pegando as malícias e fui... Bom, pra você ter ideia, na minha primeira prova, eu fui tão equipada com medo de faltar alguma coisa que eu levei uma garrafa de 1 litro de suco de laranja. Eu levei um sanduíche natural. Cara, e o sanduíche natural era de atum. Nossa. Apodreceu a sala. Você não tem noção. Na última prova, eu já tava levando só água, caneta e um amendoim que me deram lá na porta mesmo, sabe? Tipo assim, desisto. Exatamente. Então, assim, as 2 primeiras provas... eu fui meio que sem técnica. Depois eu aprendi que até pra fazer a prova tinha que ter técnica, tempo de para cada questão que eu tinha que me dedicar. Se eu não conseguir aquela lá, bora pra outra, deixa essa aqui pra depois. Marcava um X pra depois não esquecer. A minha primeira prova, eu esqueci uma folha inteira. Eu passei por uma folha inteira de civil. E aí chegou lá no gabarito. No gabarito. Você não tinha tempo. Eu não tinha tempo mais pra poder pensar. Então, assim, isso tudo faz muita diferença na prova. Eu sei que eu fiz a terceira. A terceira eu fiquei muito mal, porque era a prova que eu mais estava achando que eu estava tranquila. Só que eu fiquei muito mal, porque era a prova, assim, que eu já tinha terminado a faculdade, o escritório, todo mundo... Eu chegava na segunda-feira e aí, sabe? Todo mundo já sabia que eu ia fazer a prova. Enfim, a quarta prova, e graças a Deus a última, foi totalmente diferente. Eu não falei pra ninguém que eu ia fazer. Todas as provas, eu sempre tentava isenção, nunca conseguia, sempre tive que pagar. Na última prova, eu consegui isenção. E um amigo meu que sabia, inclusive o que me lembrava da mensalidade, ele falou assim: Roberta, vai fazer a prova, porque foi a primeira vez que você conseguiu isenção. Vai que na próxima você não consegue porque você não foi nessa prova, né? Eu não sabia, então, nunca tinha conseguido. Você foi meio sem o peso, né? Fui sem o peso. E outra, nessa última prova, eu estava estudando para um concurso público que estava tendo aqui de investigador. E aí eu falei, vou focar na prova de investigador e a ordem não vai ser a minha prioridade esse ano. E aí fiz a prova de investigador em uma semana, na outra era a ordem. E eu, de fato, não estudei pra prova de investigador. Chegou no dia, falei com a minha mãe, eu tô com uma dor de cabeça, eu não vou não. Ela falou, você vai, eu vou te colocar dentro do Uber, você não vai deixar de fazer essa prova não. E eu fui assim, meio que, não vai dar certo mesmo. Mais uma prova e tal, não tinha estudado focadamente ali pra aquela prova. Fiz a prova, assim, sem aquele peso de ter que no outro dia chegar e falar, gente, não passei. Fui. Fiz a prova, voltei. Na hora que eu liguei meu celular, eu recebi uma notícia que a filha de um amigo tinha falecido. E aquilo eu olhei e falei, cara, eu não quero nem saber da resposta dessa prova. Porque eu não posso me dar o luxo, eu não tenho o direito de ficar triste por conta do resultado dessa prova, diante dessa notícia que eu recebi. Aquilo me impactou muito. Eu falei, cara, esqueci da prova. Geralmente eu ficava ali, saiu o gabarito, eu já ficava louca ali pra poder acertar, corrigir, né, e tal. E nesse dia eu fui pra igreja, depois da igreja eu fui com meu irmão tomar um açaí. Cheguei em casa, que eu fui resolver, tarde da noite no domingo, que eu chamei meu filho, falei, filho, vem cá, vamos me ajudar a corrigir a prova. E sem nenhuma pretensão de ter passado ali, de verdade. E eu sempre fui muito boa nas questões de trabalhista, né, que era geralmente as últimas. E aí eu vi que eu tinha acertado bastante, eu falei, nossa, e chegou trabalhista, eu fui, né, marcando. E aí quando eu fui contar, quando chegou na parte trabalhista, eu fui contar 35, 36, 37, eu fui perdendo o ar. 38, 39, o Diogo ali me ajudando, 40, na hora que deu 40, eu não conseguia chorar, não conseguia rir, era uma emoção tão grande que eu fiquei assim,
sem conseguir falar e sem conseguir chorar, sabe? E aí minha mãe no quarto, eu entrei e falei, mãe... E eu tentando falar, cara, eu me emociono, porque foi algo muito forte na minha vida. Foi um desafio muito, muito, muito grande. E aí, quando eu cheguei, abri a porta do quarto dela, que eu não conseguia falar, não conseguia chorar. E ela, minha filha, o que foi? E eu falei, passei! Sabe? Foi uma emoção muito grande. O Diogo me abraçou, eu chorava. Foi uma sensação assim, cara... Eu acho que eu só senti quando o Diogo nasceu, porque eu precisava muito daquilo, eu precisava ganhar mais. E era seu sonho também, né? Uma promessa que você fez pro seu pai também. Era, tipo, e a necessidade, porque eu olhava como aquela prova como, cara, eu preciso ganhar mais. Chega, já deu, eu estudei 5 anos, precisa sair dinheiro dessa faculdade, sabe? Eu já perdi tempo demais. Então, assim... Cara, a primeira fase foi muito desafiadora. Eu achei que... A segunda foi de boa. A segunda, mais ou menos, né? Porque aí tinha aquela questão do emocional também. Mas eu tinha consciência que era o emocional que eu tinha que ter o controle. Já tinha repescagem na sua época? Já tinha repescagem. Você foi pra repescagem? Não. Eu falei com Deus. Falei, Deus, eu não tenho mais emocional pra essa prova. Eu preciso passar de primeira. E aí... Eu não fazia ideia de como que era a segunda fase. Porque eu nunca quis saber a segunda fase sem ter passado pela primeira. Falei, cara, eu só vou começar a me preocupar com a segunda depois que eu quando eu passar na primeira. E aí foi assim. Passei, eu falei, caraca, e agora? Eu não tava preparada pra isso. Pra esse rolê, vamos lá. O que eu preciso fazer? Escolhi trabalhista na época, falei, vou comprar um material. Eu comprei um material na época muito bom. Não tinha o dinheiro pra comprar o material. Eu lembro que a minha cunhada, na época, me emprestou o cartão dela, parcelei várias vezes. Mas eu comprei um material muito, muito bom, que me ajudou muito. Um cursinho. E aí eu fiquei estudando. Fui fazer a prova, uma abençoada no dia da prova, na fila. Olhou pra mim e falou bem assim, eu quietinha lá, pá, toda concentrada, tentando manter a calma. Na hora que eu entrei na fila, a menina falou bem assim, é a sua primeira prova? Eu falei assim, na segunda fase, sim. Ela falou assim, minha repescagem, olha. E começou a me colocar o terror, eu já entrei tremendo. Eu falei, Senhor, precisa cair a peça X, porque é a que eu mais me dediquei, é a que eu gosto de fazer, é a que eu sei fazer. Ó, tá vendo aí? Já fica a dica, não converse com pessoas atribuladas. Não conversem com pessoas na fila da prova, não conversem. E aí, na hora que eles me entregaram a prova, que eu virei, que eu li, assim, que eu passei o olho, que eu vi que era contestação, eu comecei a cair em lágrimas. Eu falei assim, muito obrigada, porque eu sei fazer a contestação. Não, a minha peça foi uma peça que nunca tinha caído, foi contra razões de apelação. Deus e era uma livre. peça, eu fiz penal, né? Era uma peça que não tinha na grade normal do cursinho, ele era uma aula bônus, porque nunca tinha caído. Sim. E eu falei bem assim, cara, eu fiz o cursinho todo, consegui fazer tudo, sobrou um tempo, eu falei, vou ver essas aulas aqui, vou ver tudo, paguei, tem que ver. E aí eu vi essa aula na semana da prova. Nossa. Então, assim, quando eu vi, eu falei, caraca, contra a razão de apelação, nunca caiu essa bagaça aqui, meu Deus. Aí eu fui lá e peguei meu vadimeco, fui no negócio, no índice remissível, eu já tinha marcado, eu tinha lido aquela aula e eu consegui fazer. Mas pra mim, a segunda fase também foi muito mais tranquila, porque eu já estagiava na área criminal. Então eu fazia muita peça na Defensoria Pública, só que a primeira fase eu também não passei de primeira. Eu fiz a primeira vez a prova, tava no 9º período, e eu tirei 40. No dia que saiu o gabarito, eu tirei 40, minha filha, toda feliz. Não estudei. Não posso falar que estudei, mentira, não estudei nada. E eu não recomendo. Eu recomendo... Só se você for assim, nossa, uma pessoa que se dedicou muito na faculdade. Eu não era esse tipo de aluna. Eu era uma aluna mediana, vamos dizer assim. Aluna do 8, do 7,5, do 8. E aí, eu fui fazer a prova sem estudar, tirei 40. Eu falei, Rubens... Passei! Aí ele, sério, Tainá? 40. Aí ele, caraca, passei com 40 também. Rubens também não estudou a primeira fase, passou com 40. Só que ele passou de primeira. Gente, ele me levou pra sair, a gente comemorou e tudo mais. Quando passou 2 dias, a FGV retificou o gabarito. Nossa. E eu perdi 1 ponto. Fiquei com 39. Meu Deus. Eu já tinha comemorado, amiga, que eu tinha passado. Caramba. Mas isso eu acho, sério, eu acho que foi Deus olhou e falou bem assim, você acha que você vai conseguir sem esforço? Não vai não, amor. Vai lá estudar. Volta lá pra estudar. Frustrante, mas é frustrante, né? Você receber a notícia, comemorar, sentir aquela sensação. Tipo assim, eu falei, caraca, Deus, você tá querendo que eu estude mesmo, né? E aí eu fui fazer a segunda vez. Confesso que Deus não deve ter ficado muito satisfeito, porque eu não estudei muito também. Eu cheguei 2 semanas antes, tem aqueles cursinhos que Saraiva, esse povo faz, que é intensivão. Né? Fiz o intensivão todinho do Saraiva. Estudei muito ética, porque na primeira prova... na minha época, eu acho que 5 de ética só. Era isso, não era? Acho que na minha era 8. Então já eram 8. Eu acertei só 3 de ética.
na primeira vez que eu fiz a prova. E eu falei, não, pô, tem que fechar a ética. Se eu não estudei o resto, pelo menos ética eu tenho que estudar. E aí eu fui, estudei ética, tirei 7. E aí, com o intensivão, eu consegui passar, tirei 42 na prova. E aí, na segunda fase, eu tirei nota muito boa, acho que foi quase 9 que eu tirei. E passei, mas assim, não recomendo ir sem estudar nada. Eu acho que pelo menos tecnicamente, como você falou, de controlar o tempo, ver qual matéria cai mais que a outra, pra qual que você tem que se dedicar mais, eu acho que é importante. Porque o emocional, eu acho que é 80%. Mas os 20% ele tem que estar afiado. Exatamente. Entendeu? É um conjunto, né? Você tem que estudar, você tem que se preocupar com o estudo, sim. Mas se preocupar com o emocional, com a técnica mesmo, né? Você ter ali controlar as suas emoções, controlar o seu tempo pra você não ficar desesperado. Então, acho que isso aí é importante. Sim. E a gente já falou muito, né? Falou da Já. prova, da ordem, falou de advocacia, falou Muita de tudo. coisa. Mas você não contou, né? Como foi seu primeiro escritório? Então. Como é que você começou? Você começou nesse escritório que você já advogava. Isso. Você já advogava, não, que você estagiava. Na verdade eu era contratada, não era estagiária lá. Era tipo um paralegal. Paralegal, isso. Era exatamente essa função. E quando eu peguei a ordem, eu já no mês seguinte eu já entrei como advogada e fiquei lá 6 meses. Eu atuava lá na área bancária. Eu tomava conta tomava conta de uma carteira de bancos lá. Aprendi muito. Eu nem sabia disso. Pois é. Lá eu trabalhava com Banestes aqui do Espírito Santo. E lá eu aprendi bastante coisas. Eu fazia muito despacho, liminar, né? Controlava diligências. Foi um aprendizado bacana. Mas eu só fiquei lá 6 meses. Por quê? Eu sempre soube que eu tinha instinto para ser autônoma. Sempre quis ter o meu negócio. E eu falei, cara, não me formei pra ganhar o salário que hoje em dia pagam pra advogado. Não dava. Eu tinha mais conta do que aquilo. Então, saí desse escritório pra tirar férias. Acabei saindo assim, inconscientemente, porque eu saí pra tirar férias, pra fazer uma cirurgia, e acabei não retornando. Eu fiquei afastada durante um tempo pelo INSS, e nesse tempo que eu fiquei afastada, eu tomei coragem. Eu fui... Apareceu um cliente aqui, um cliente ali. E aí eu fui tomando coragem. Fui vendo como que funcionava. A malícia de atender um cliente. De como fechar um contrato. E aí ali, logo depois, veio a pandemia. E foi durante a pandemia que eu abri o escritório. Eu saí desse outro escritório, quando eu retornei. E durante a pandemia, embora muitas pessoas falam que a pandemia foi ruim pro seu negócio, pra advocacia, pelo menos naquele momento, pra mim foi muito bom. Porque muitas pessoas tinham um problema pra resolver. Tava ali em casa, pensando no problema. Então, não, agora chegou a vez de eu resolver. Muitas pessoas, infelizmente, se divorciaram. Então, eu atuava com família. Eu fiz muito divórcio na época. E aí, nesse período, eu tive a oportunidade também do meu primeiro honorário expressivo. Porque meu primeiro honorário foi no valor de 40 mil reais. Nossa. Foi, assim, uma oportunidade que eu fiz acontecer no extrajudicial. E aí juntou essa oportunidade. Na época, o meu sócio era meu marido. E a gente abriu um escritório durante a pandemia. Eu lembro do seu escritório. Foi bem bacana, bem bacana. Foi um sonho também, porque eu achava que estava muito distante eu ter meu primeiro escritório tão rápido. Com menos de foi coisa de um ano de formada, de OAB, né, na verdade. E aí, assim, foi muito, muito especial. Acho que o importante, quando a gente forma, é realmente agarrar as oportunidades que aparecerem, mas não esperar a oportunidade aparecer. Você criar a sua própria oportunidade. Porque a gente tem aquela imagem da advocacia, da velha advocacia, que a gente vai abrir um escritório, o cliente vai bater lá na sua porta e vai aparecer. Sim. Isso não existe mais. Isso é uma coisa irreal. Nem que você abra seu escritório ali na rua do trabalho, rua principal da sua cidade. Pode vir um outro, pode. Mas isso não é a regra, porque, principalmente, a advocacia é uma profissão de confiança. Sim. O cliente, para comprar, né, te contratar, ele precisa confiar em você. Então, você precisa demonstrar autoridade, precisa demonstrar que você é um especialista, que você sabe, né, do que você o serviço que você está prestando. Então, para quem está começando agora, é muito importante, assim, né, na minha visão, criar uma autoridade, mesmo que esteja começando. Exato. Olha, eu tô começando agora, mas nem precisa falar isso, mas eu sou advogado, eu atendo nessa área. Sou generalista, beleza, mas delimita lá, quando você for falar pra alguém, olha, eu faço divórcio, faço contratos, reclamação trabalhista, já delimita as áreas que você quer e que você pode atender,
pra que aquela pessoa saiba quando ela pode procurar, né? Em quais casos. E o tipo da nossa profissão, ela gera, a gente tem que gerar realmente situações o tempo inteiro. Uma vez eu vi uma palestra que esse palestrante falou o seguinte: onde eu vou, eu vejo contratos, eu vejo clientes. Seja numa fila, eu escuto alguém reclamando, eu vou lá e, oi, tudo bem, deixa um cartão. E é verdade, você vai abastecer o carro, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Esses dias na fila da padaria, eu tava conversando com meu sócio, e nessa conversa a moça do caixa falou assim: vocês são advogados? Eu disse, sim. Lá, meu namorado tá com um problema assim, assado, com o filho dele, com a guarda e tal. Então, assim, é o tempo inteiro você gera... Você tem que criar sua oportunidade. Exatamente. E nessa situação do meu primeiro honorário, foi assim. Uma pessoa veio tirar uma dúvida, porque ela já tinha um advogado de muitos anos, era uma situação de precatório, e ela achou que estava sendo passado para trás. Eu falei, olha, eu posso conversar com a advogada. E aí, o que eu consegui resolver dessa situação, porque era um valor, e a pessoa estava cobrando um valor muito a mais, e eu falei, o que eu economizar aqui, eles já tinham assinado um contrato, então era algo que eles iam ter que pagar de qualquer forma, e aí ali eu vi a oportunidade, eu falei, olha, eu vou conversar com a advogada, porque a advogada sabe que isso não é certo, e o que eu consegui economizar desse valor, que eles vão ter que te devolver, metade é meu, beleza? Beleza. Fiz, a gente assinou um contrato, e eu fui lá com a cara e com a coragem de conversar com uma advogada super experiente na área, bem mais velha do que eu. Falei, cara, não tô perdendo nada, vou lá. Fui, conversei, deu certo. Na hora que eu saí de lá, eu falei, caramba, gente, ela concordou. Falei, nossa, mas peraí, vamos esperar, né? Vamos esperar o dinheiro cair. Fui pra casa, passou uns dias, o dinheiro entrou, e a pessoa, vamos lá comigo no banco e tal, e deu tudo certo. Quando eu olhei, tinha 40 mil reais na minha conta. Eu surtei com 40 mil reais na minha conta. Eu sou rica! Não, e eu fiquei com medo de gastar, eu não ia na padaria. Eu falava, nossa, eu deixei aquele dinheiro ali durante um bom tempo, porque eu tinha medo de gastar e do nada ele sumir. Então eu passei a não comprar nada mesmo. Nossa, eu guardei. Não tem essa maturidade. Eu guardei e fiquei ali esperando o momento de realizar um sonho. Mas eu sei que o seu primeiro honorário foi totalmente diferente. Me conta, como que foi? O meu primeiro honorário pra mim, era muito considerável, né? Não foi 40, amor, mas foi 5, né? Então, assim, o meu primeiro honorário foi também de uma... Foi mal, galera. Meu primeiro honorário também foi de uma colega minha da adolescência que me seguia no Instagram e viu que eu era advogada, tinha me formado. Eu já postava desde da época da faculdade, que eu era estudante, que eu tava estudando, que eu tava fazendo isso, que eu tava fazendo aquilo. E aí ela falou, Tainá, você é advogada? Eu falei, sou. Ela, tô com esse problema. Foi um caso de Instagram. Ah, legal. Recuperação de conta. Ela tem uma conta, hoje tá com 4 milhões de seguidores. Uau. E ela tinha, na época, 1 milhão e 800 seguidores, e o Instagram simplesmente desativou a conta dela. E aí eu enxerguei ali uma possibilidade, não só do primeiro honorário, mas um nicho também pra atuar, né? Porque ela conhece esse povo de internet e todo mundo se conhece. E aí eu consegui recuperar a conta dela, com uma liminar, a gente conseguiu recuperar a conta dela. E eu cobrei 5 mil reais à vista, ela pagou. E aí eu falei, Rubens, se eu tiver um desse por mês, tô feliz. Rica. Porque aí o resto que vier é só o lucro, né? Só a mais. Imagina, você formar e começar a ganhar 5 mil, assim, do nada. Ganhava 600 sendo estagiária. E aí foi assim, meu primeiro honorário foi uma pessoa que já acompanhava meu trabalho na internet. Eu já conhecia, era uma colega, mas que via que eu me posicionava ali. Então foi também uma oportunidade, mas obviamente fiquei mais uns 2 meses sem ganhar mais nada, né? Então tive que dividir 5 por 3. Mas foi assim, acho que a oportunidade a gente cria também, né? Não só nas redes sociais, mas pessoalmente, igual você falou. Hoje, o motoboy que entrega minhas compras lá de casa é meu cliente, tô divorciando ele. Então, assim, é você realmente colocar as caras, criar as oportunidades, não esperar cair do céu. Exatamente. Ninguém vai bater no seu Instagram, na sua casa, pedindo pra te contratar, se você não demonstrar autoridade, não demonstrar que sabe o que tá fazendo, que você tá disponível para aquele serviço. Você acha que a gente já falou muito, né? Já tem convidado esperando aqui. A gente tá... Já tem convidado aqui do lado esperando. A gente vai ter que marcar outro dia pra gente continuar contando, gente. Porque é muita história, é muita coisa. E aqui, pessoal, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais, comenta aqui, deixa nos comentários o que vocês mais gostaram, o que surpreendeu vocês na história da nossa vida. Hoje, assim... Posso dizer que nós somos mulheres e advogadas bem-sucedidas, sim, né? Vamos nos vangloriar, porque estamos aí, cada uma com seu escritório, com seus 1000 empregos, na OAB, no podcast. 1000 funções. 1000 funções. Então, assim, para vocês não desistirem também, saberem que todo mundo passa por caminhos que vão chegar, que vão te levar a um objetivo. Então, se tem um problema acontecendo ali, não desista.
Só saiba pra onde você quer ir, aonde você quer chegar. Porque aí tudo aquilo ali que acontecer, você vai passar ali, vai resolver e vai passar pro próximo. Então, fica essa dica, um pouco da nossa vida pra vocês aí. Exatamente. Se você é estudante também e ouviu esse pod, essas nossas histórias aqui durante a graduação, não desista, porque realmente não é fácil, mas você chega. Você tendo um alvo, você tendo o objetivo, você vai passar pelo processo sabendo onde você quer chegar, que é o mais importante. Então, se você ouviu esse podcast, manda pra alguém. Não desista da graduação, porque sua hora vai chegar e você pode estar sentado aqui com a gente. É isso aí, gente. Um beijo. Não se esqueçam... Não, peraí, a gente tá esquecendo. Os patrocinadores. Não se esqueçam de curtir, comentar esse vídeo, se inscrever no canal. Já estamos aí com mais de 100 inscritos em um mês de podcast. Então, quase muito... 500 seguidores no Instagram. Estamos arrasando, tá? Então, muito obrigada pela confiança de vocês, pelos comentários. Todos os vídeos têm comentários, têm likes. E sempre agradecer Bela Estampa, nossa patrocinadora oficial. O cafezinho que já acabou. E também agradecer a Vanessa, né, que vai estar aqui com a gente também como convidada. Vocês vão gostar muito dela. Exatamente. A Vanessa com Vanessa Me Treina. Já ela vai estar aqui para gravar com a gente, vai contar tudo sobre comunicação. Se você é advogado, tem medo de falar em público, eu já fui cria do Vanessa Me Treina. Tá aqui falando em Exatamente, bem público, né? Exatamente, eu não falava nada. Então ela é uma das nossas patrocinadoras esse mês. E aí tem muita coisa. Fica de olho que daqui a pouco ela tá aqui com a gente. E é isso, gente. Um beijo. Curta esse vídeo e se inscreve no canal.